Olá, queridos, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, pastor e professor Elvis Tierne, do Instituto Teológico Educar, tá bom? Então, se você não me conhece ainda, eu sou o responsável por esta página, tá bom? E se você está me vendo pelo canal do YouTube, também sou responsável por este canal, tá certo? Então, desde já peço para você aí nos seguir, tá nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, deixar a sua curtida, compartilhar esse vídeo. Por quê? Porque nesse vídeo eu vou tratar um assunto teológico muito importante e também muito polêmico, tá? E qual é o assunto que eu vou tratar? O assunto que eu vou tratar contigo nesse vídeo é por que Deus permite o mal. Exatamente isso que você ouviu. Por que Deus permite o mal no mundo, tá bom? Então vou tratar esse assunto contigo, vou responder a esta questão, tá certo, nesse vídeo. Então já vai seguindo aí, já vai curtindo, se possível já vai compartilhando também, porque esse é um assunto muito atual, um assunto muito importante, um assunto que é preciso que alguém se disponha a esclarecer isso. Por quê? Porque esse assunto sobre o porquê Deus permite o mal no mundo é um assunto que vem sendo desconsiderado no meio cristão, por parte das igrejas, por parte dos pastores, né? Vem sendo desconsiderado no afã de só pregar sobre prosperidade, só pregar sobre vitória, isso e aquilo, e esta reflexão e uma resposta teológica sobre essa questão vem sido desconsiderada. O que acontece? Enquanto a igreja e o ministério desconsidera, o mundo considera. O cristão que passa por problemas considera, tá certo? E isso faz com que o mundo e o cristão que está com o pé na igreja, um pé no mundo, está passando por dificuldades, por problemas, e acaba questionando essas questões e levantando esses questionamentos, porque Deus permite o mal, acaba enchendo a cabeça com respostas que não são bíblicas e se afastando do Senhor, se afastando de conhecer a Deus, de estar firme em Deus, de ser um cristão ou de continuar a ser um cristão. Então é muito importante nós, igreja, nós cristãos, nós líderes, nós pastores, abordarmos esse assunto também nos púlpitos, tá? Nos seminários teológicos, nos cursos de teologia, e não só ficar, queridos, nos cultos aí só pregando prosperidade, cura divina, essas coisas que sabemos que Deus faz. Porém, é preciso aprofundarmos mais a nossa mensagem, tá bom? De vez em quando eu vou aqui usar o meu lenço porque está um calor, tá? Eu desliguei o ventilador para o som não ficar incomodando muito aqui. Então, peço sua licença para de vez em quando, tá? Eu usar aqui o lenço, tá bom? Então é isso. Então, já temos algumas pessoas aqui nos assistindo, ó. Temos Elierde, Paulo Rider, Diquinha, Gabriela Carvalho. Sejam todos vocês bem-vindos, tá bom? Fiquem à vontade aí para deixar o seu comentário, tá? Sua pergunta, sua participação. E vamos começar então, tá? Então, por que Deus permite o mal no mundo? Neste vídeo, eu vou colocar para você 3 considerações, tá? 3 considerações sobre essa questão que vai trazer, tá, para nós, vai trazer para você que me ouve, vai trazer uma resposta plausível, uma resposta satisfatória a essa questão, tá? Então eu vou trazer 3 considerações sobre isso que responde de uma forma satisfatória. Lógico, não é uma resposta que tira uma dor da saudade, que tire uma dor do sofrimento 100%, não. Mas é uma resposta lógica, tá? Que nos permite entender essa questão. 3 considerações sobre por que Deus permite o mal no mundo, tá certo? Mais uma vez, com licença, tá? Tô na Bahia, e Bahia você sabe que é calor, né? Então tenha misericórdia de mim. Deixa eu usar meu lenço, tá bom? Ok, vamos lá. Antes de começar, tá, a fazer esta consideração, eu quero iniciar aqui com uma ilustração, tá? Uma ilustração, uma comparação, como queira. E a ilustração e a comparação é a seguinte:
Se na vida a única dor que uma pessoa fosse ter, tá? Se na vida a única dor que uma pessoa fosse ter fosse somente um tropeção, tá? Ela nunca passaria fome, ela nunca sentiria, nunca ficaria doente, ela nunca seria traída, ela nem pela morte passaria, nunca morreria, viveria eternamente. Não importa, ela não teria sofrimento nenhum. O único sofrimento que ela passaria na vida seria somente e uma única vez, tá? Seria um tropeção bem dado, um tropeção que deixa o dedo inchado, tá? Que arranca ali a cabeça do dedo, arranca a unha fora, um tropeção bem dado, mas seria somente um tropeção uma única vez, tá? Na vida toda. E fora isso, ela não teria nenhum sofrimento. Ela teria uma vida mesmo de felicidade, de conquistas e de conhecimento e lazer e produção, um trabalho, uma produção e assim por diante, tá? Imagine isso, tá bom? E eu quero que você guarde, tá? Essa ilustração, porque eu vou usar ela. Eu vou usar esta ilustração para trazer para você uma das considerações de o porquê que Deus permite o mundo, permite o mal no mundo, aliás, tá? Então guarde essa ilustração, porque eu vou trazer ela no final desse vídeo e vou te mostrar porquê que essa ilustração é muito, muito, muito importante mesmo, tá? Para te fazer entender este assunto polêmico que eu trouxe para você hoje, entendeu? Então guarde essa consideração, guarde essa ilustração que eu te mostrei agora, guarde ela, porque eu vou usar ela no final do vídeo. Guardou aí? Memorizou? Pronto, vamos começar. Consideração número 1, por que Deus permite o mal no mundo? Primeiro, Deus permite o mal no mundo, por mais contraditório que pareça a minha fala agora, tá? Por mais contraditório, Deus permite o mal no mundo porque Ele é justo. Eita, pastor, que contradição é essa? Contradição não, é exatamente isso que eu falei. Ele permite o mal no mundo porque Ele é justo, ou seja, Ele vela sobre a palavra dele para cumpri-la. Ele se submete à palavra dele, ele se submete aos princípios que ele estabeleceu para o mundo, para o universo e assim por diante. Professor, não entendi ainda, te explico. Deus, ele estabeleceu um princípio, tá? No mundo, na terra, no universo, que é o princípio do plantar e do colher. É o princípio da ação e reação. É o princípio das escolhas e suas consequências. Deus estabeleceu esse princípio no universo, tá? E ele tem que se submeter a esta palavra, tá? Que ele colocou na sua criação. Tanto que, quando ele criou Adão e Eva, ele colocou esta palavra para Adão e Eva. Olha, no dia em que comerdes deste fruto proibido, da árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, no dia que comerdes, certamente morrerás. Então, ele, nesse momento, ele colocou uma palavra que veio dele mesmo, uma palavra do próprio Deus. Então, ele tem que se submeter, ser fiel, tá? Né? Ele tem porque tem, não, ele tem porque ele é assim, ele é fiel, ele é íntegro. Então, o ele tem nesse sentido, de ele ser íntegro. Então, ele na sua integridade e fidelidade à sua própria palavra, ele se submete a ela e ele, por ser justo, íntegro, reto nesse aspecto, ele tem que se manter fiel a ela e permitir que aconteça no mundo as consequências que são frutos das escolhas do próprio ser humano, que são frutos da escolha lá de Adão e Eva, tá certo? Então ele tem que permitir que aconteça o mal no mundo, as consequências pelas escolhas do mundo, as consequências na terra pelo pecado lá de Adão e Eva, tá? Ele tem que permitir, por quê? Porque ele lançou esta palavra e ele é tão fiel, tão justo, tão íntegro, que ele se submete a ela, tá? Esta é a razão número 1, é a consideração número 1, porque Deus permite o mal no mundo. Calma, que como eu te disse, aquela ilustração que eu te falei lá do tropeção, tá? Aquela ilustração, ela vai vir no final do vídeo e ela vai fechar com chave de ouro aqui esse entendimento, tá? Então continue comigo aqui. A consideração número 1 é essa. Agora,
A consideração número 2, tá? A consideração número 2, bem-vindos aí, bem-vindo Luiz, bem-vindos Leandro, bem-vindos Lene, tá? Olha, se não nos segue ainda nesta página, ou se está me vendo pelo canal do YouTube e não me segue ainda, vai lá, tá? Segue a gente, segue o nosso Instituto Teológico, tá bom? Já temos aí alunos, tanto dos materiais gratuitos como dos cursos pagos. Já temos aí alunos por todo o Brasil e até fora dele, na Bolívia, França, Angola, na África, tá? Então nos segue aí, nos acompanhe e nos ajude com a sua curtida, compartilhamento, que assim você vai nos ajudar a espalhar mais o conhecimento bíblico teológico para o mundo inteiro, tá bom? Então vamos lá. Consideração número 2. Eu já falei da consideração número 1, que ele permite porque ele é íntegro, justo, fiel à sua palavra. A consideração número 2 é a seguinte: Deus permite o mal no mundo, tá? E nós temos que considerar sobre essa questão algo muito importante. Essa aqui é a consideração 2. Nós temos que considerar sobre ele permitir o mal no mundo algo muito importante, que quando as pessoas questionam por que ele permite, por que isso, por que aquilo, por que Deus permite o bebê sofrer, por que permite fome na África, por que permite o inocente sofrer, quando as pessoas questionam isso, elas ignoram esta segunda consideração que eu vou trazer para você agora, tá? E qual é ela? Ela é ligada à primeira. E qual é essa que é a segunda? É a seguinte: Deus permite o mal no mundo e ele permitiu que esse mal chegasse até nele mesmo. Eu vou repetir para você. A consideração número 2 que temos que ter em mente quando analisarmos por que Deus permite o mal no mundo, a consideração número 2 que temos que ter em mente é a seguinte: sim, ele permite o mal no mundo e ele permitiu que esse mal chegasse até nele mesmo. E esse ponto, né, as pessoas desconsideram. As pessoas pulam essa parte, tá? Deus veio ao mundo, Deus encarnou, Deus sentiu fome, Deus foi traído, Deus sofreu emocionalmente, sofreu tanto emocionalmente que chegou a suar sangue. Tu já passou por isso? Tu já suou sangue de tristeza, de angústia? Já? Porque Deus, na pessoa de Jesus, falou bem assim: olha, minha angústia é até a morte. E em seguida, ele soa sangue de tanta angústia. Tu já sentiu angústia até esse ponto? Não. Então Deus entrou no mundo que estava em sofrimento. Ele não ficou omisso. Ele não lançou a palavra dele, foi fiel a ela e deixou o mundo lá, já que desobedeceu a ele, já que não seguiu a palavra dele, tá? Ele continuou fiel à palavra dele, mas deixou as pessoas lá sofrerem as consequências. Ele não fez isso. Ele lançou a palavra dele, foi fiel, né? Permitiu que as consequências viessem, porque foi a palavra dele, e ele poderia ficar na dele, ele poderia ficar lá em cima no céu, poderia não se envolver. Ele é Deus, ele não errou em nada, ele avisou Adão e Eva. Mas ele faz este ponto que é a segunda consideração. O que é que ele faz? Ele sai de lá e desce aqui. Ele desce aqui em um mundo de sofrimento, em um mundo de traição, em um mundo de angústia, em um mundo de puro sofrimento. Ele desce aqui e sofre com a gente. Sofre como ninguém nunca sofreu na face da terra e nunca vai sofrer. Ele sofre de uma forma absurda, a ponto de terminar sua vida em uma cruz, sendo torturado, onde ele ficou 6 horas pendurado na cruz. 6. Foi pregado às 9 da manhã e vai morrer às 15 da tarde. Ele ficou no mínimo 6 horas lá. E antes já vinha apanhando, antes já vinha recebendo bofetada, que os soldados batiam nele, tampavam o rosto dele, batia nele, dizia: e aí, adivinha quem te bateu? Você não é profeta? Adivinha quem te bateu? E batia nele, coroa de espinho, chicote, o azorrague, chicote que dilacerava a carne porque tinha ponto de osso, tá? Na ponta do chicote, com várias vertentes, e quando batia, quando puxava, vinha rasgando. Diz alguns historiadores que dava para ver a costela dele de tanto que bateram
nele e abriu a carne dele. Então ele não ficou omisso, ele veio sofrer. Ele era inocente. Era inocente, não precisava passar por isso. Mas mesmo assim ele veio e foi para a cruz, ou seja, ele permitiu que o mal chegasse nele mesmo. Esta é uma consideração que nós temos que ter em mente e nunca esquecer quando questionarmos por que Deus permite o mundo. Ele é mau e deixou chegar sobre ele mesmo o sofrimento? Ele é mau e deixou que matasse o próprio filho inocente dele? Como é que ele é mau nesse sentido? Então, essa questão que Deus é mau cai por terra nesta segunda consideração. Tá certo? Entendeu? Entendeu a primeira? Entendeu a segunda? Tá? Sejam bem-vindos aí todos vocês, tá bom? Damião, Ana, todos vocês. Missionária, Josinete, sejam bem-vindos, tá? Então, ele permite e que o mal aconteça porque ele lançou a palavra do plantar e colher e tem que ser fiel, mas ele permitiu que as consequências chegassem sobre ele mesmo, mesmo ele não merecendo, mesmo ele não tendo feito nada de errado, ele permitiu. Esta é a segunda consideração. Agora, vamos para a terceira e última. Consideração, que responde, que nos dá uma amplitude mental e teológica de o porquê Deus permite o mal no mundo, tá? É interessante falar para vocês o seguinte. Nós temos, tá? O nosso Instituto Teológico, onde oferecemos aulas gratuitas de teologia, tá certo? Tanto em PDF como em vídeos. Também temos o curso completo, que é bem em conta para todos terem acesso, tá bom? Temos ali o curso teológico e lá tem uma matéria que é a matéria que nós que é chamada matéria no mundo teológico de Teodiceia, tá? E que matéria é essa? É a matéria que estuda a justiça de Deus. Lá a gente discorre e aprofunda mais sobre a justiça de Deus, porque Deus é justo mesmo em meio a um mundo injusto. Porque Deus continua sendo justo mesmo em meio a um mundo de sofrimento onde inocentes perecem, tá certo? Bom, continuemos aqui. Então, se você quer conhecer o nosso trabalho, o nosso curso, receber materiais gratuitos, tá? De teologia, da Bíblia, e conhecer sem compromisso nosso curso teológico, tá? Então comente aí no nosso direct, caso esteja pelo Instagram, ou aí nos comentários, caso esteja pelo YouTube, tá? Comente aí, eu quero, que entraremos em contato com você, tá bom? E vamos te ajudar. E também acesse a descrição, caso você esteja pelo YouTube, acesse a descrição, tá, desse vídeo, que lá tem materiais gratuitos, link do curso gratuito, curso pago e assim por diante, tá? Vamos lá, continuemos aqui. Olha só, por que Deus permite o mal no mundo? Consideração número 3. Vamos lá. Lembra que eu te falei, tá? Lembra que eu te falei aquela ilustração, quando eu comecei esse vídeo? A ilustração sobre o tropeção? Lembra? Que eu contei a ilustração assim. A ilustração assim. Imagine que uma pessoa... Imagine que o único sofrimento, a única dor que uma pessoa passasse em sua vida fosse um tropeção. Um tropeção bem dado. Confesso. Que arrancasse ali a cabeça do dedo, a unha, mas fosse somente um tropeção e uma única vez na vida. Fora isso, ela nunca passasse por nenhum tipo de sofrimento, nem de fome, nem de traição, nem de depressão, de nada. Imaginou? Pois bem, esta é a terceira consideração. Como assim, professor? Não entendi nada. É assim. A terceira consideração sobre o sofrimento que Deus permite no mundo é a seguinte: nós muitas vezes enxergamos o sofrimento no mundo na perspectiva humana, na perspectiva dos homens. Mas na perspectiva de Deus, o sofrimento humano é apenas um tropeção que ele teve durante a sua existência e que encerrou por ali. Não entendi ainda, professor. Eu te explico. Deus, ele prometeu
para a humanidade a eternidade de gozo, a eternidade de alegria, a eternidade onde diz a Bíblia em Apocalipse que Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Lá não haverá pranto, não haverá choro, não haverá dor. Então, o que significa? Significa o que o próprio apóstolo Paulo também disse em Romanos 8. O que é que Paulo falou? Que as tribulações deste tempo presente não se dá para comparar com a glória que em nós será revelada naquele grande dia. Professor Elvis, não entendi ainda a terceira consideração. Agora você vai entender. A terceira consideração é a seguinte: Deus, Ele preparou uma compensação e uma recompensa tão grande, mas tão grande no céu, mas tão magnífica, mas tão gigante, que foge ao pensamento humano. Tanto que a Bíblia também diz, né? Na boca do apóstolo Paulo também diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então Deus preparou uma compensação e uma recompensa tão grande. E para sempre, olha o que eu disse, e para sempre, algo tão grande que o sofrimento na terra, o sofrimento que uma pessoa passou na terra, quando chegar no céu, será para ela apenas como um tropeção que ela teve em sua existência e uma única vez. Entendeu agora a ilustração? Será para ela como apenas um tropeção. Quando chegarmos lá na glória, quando chegarmos no céu e vivermos toda aquela plenitude e vivermos todo aquele gozo, toda aquela magnitude que vai se manifestar em nós e para nós, quando olharmos para o sofrimento que vivemos na terra, não teremos amnésia. Vamos lembrar sim, tá? Mas quando olharmos para o sofrimento, não iremos lembrar com tristeza, porque lá não haverá tristeza. Mas quando lembrarmos na memória, iremos lembrar assim: olha, ali foi apenas uma única vírgula na minha história. Ali foi apenas uma única vírgula na minha existência, porque agora eu estou na eternidade e será para sempre um gozo, alegria, felicidade, etc. Então a terceira consideração que temos que ter quando pensarmos por que Deus permite o mal no mundo, é pensar assim: Ele permite e permitiu sobre Ele mesmo, porque Ele vela sobre a sua palavra e avisou ao ser humano e deu livre-arbítrio a ele. Ele permite sim, mas Ele preparou uma compensação e uma recompensa tão grande que o sofrimento na terra não passará de um mero tropeção que a pessoa viveu em sua existência. Ponto. De tão gozo, de tantas recompensas, de tamanha felicidade e para sempre, que a pessoa viverá com Deus na vida futura, na vida vindoura, na pós-vida, lá na Nova Jerusalém, que Deus preparou para cada um de nós. Entendeu? Então esta é a terceira consideração. Ou seja, a compensação, a recompensa será tão magnífica que o sofrimento na terra é apenas uma vírgula que o cristão autêntico viveu em sua existência. Então, queridos, quando analisarmos o fato de o porquê Deus permite o mal no mundo, temos que analisar sobre esses três aspectos. Número 1, Ele permite porque Ele lançou este princípio no mundo, no universo, o princípio do plantar e do colher. Ele avisou Adão e ele tem que ser fiel à sua palavra. Ok? Número 2, temos que considerar que Ele permitiu que o sofrimento que o homem causou, não ele, que o homem causou pela desobediência, Ele permitiu que chegasse nele mesmo, que chegasse no próprio Deus, tá certo? Que chegasse no próprio Senhor. Ele não se omitiu, Ele veio sofrer com a gente. E terceiro ponto, a compensação e a recompensa que Ele preparou para quem chegar lá em cima, tá? Para quem viver no novo céus e nova terra, para quem for salvo. A compensação e a recompensa será tão grande que o sofrimento não passará de um mero tropeção que a pessoa viveu em sua existência. Tá bom? Então são essas as três
considerações que você tem que ter em mente quando analisar o porquê que Deus permite o mal na sua vida. Porque Deus permitiu que você passasse pelo que você já passou, tá? Que você passasse, tivesse as perdas que já teve, passasse pelas dores que já passou, e todas as pessoas do mundo, tá bom? Então nunca se esqueça, sempre se lembre dessas 3 considerações, tá bom? Então olha, se você está pelo YouTube, acesse a descrição desse vídeo, que deixei lá para você, materiais gratuitos de teologia, tá? Deixei também o link do curso completo para você conhecer, tá? Sem compromisso, sem conhecer mesmo, só para se aproximar de nós. Tudo lá, e tem muito mais coisa. Acesse lá, tá bom? Em nome de Jesus. E se você está no Instagram e quer nos conhecer mais de perto, me chame no direct, tá bom? Mande lá para nós uma mensagem, ou acesse o link da bio, tá? Do Instagram. Acesse o link da bio, que lá também tem material para você baixar gratuitamente de teologia, e também tem lá o acesso a nós mais próximo, de modo mais aproximado, para nos conhecer melhor, tá bom? Então é isso. Quero agradecer a vocês aí que nos acompanharam. Tá, tô vendo aqui, ó, até uma pessoa chamada Neymar, ó. Quem é Neymar? Esse rapaz eu conheço. Éder, tá bom? Então, que Deus abençoe aí cada um de nós. Fique com Deus, tá bom? E até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.